Você sabia que por causa da Segunda Guerra Mundial, 2 times brasileiros tiveram que mudar de nome? É isso que você vai ver hoje no Fast do Espaço Geográfico. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo, nosso Instagram, nós publicamos muitas coisas lá, no Twitter também, então não esquece disso, beleza? O ano é 1942, o contexto é um mundo sob os horrores da Segunda Guerra Mundial. Também neste contexto, é fundamental que os países fora da divisão entre os eixos e aliados se posicionem. Em síntese, a Segunda Guerra Mundial foi uma série de conflitos territoriais que se concentraram na Europa, mas que atingiram proporções de escalas globais. E essa guerra girava em torno de 2 grupos, o eixo e os aliados. Os aliados eram comandados pela Inglaterra, pela França, os Estados Unidos e posteriormente a União Soviética. Por outro lado, o eixo era comandado pela Alemanha, pelo Japão e pela Itália. Durante esse período, muitas táticas geopolíticas foram adotadas para o controle de regiões estratégicas, além de acordos com os países para obter forças para combater os territórios inimigos. O Brasil, depois de muita incerteza, optou por jogar ao lado dos aliados, isso durante o governo ditatorial do Estado Novo de Getúlio Vargas. No início da guerra, o presidente Getúlio Vargas tentava manter uma postura neutra, mas ele era cobrado internacionalmente, porque ao mesmo tempo que ele pedia empréstimos para os Estados Unidos, também adotava uma postura, uma conduta governamental semelhante aos países do eixo, e isso gerou uma grande polêmica na época. A questão é que tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras não tinham esse nome naquela época, na verdade eles tinham o mesmo nome, Palestra Itália. E já que eles tinham o mesmo nome, as consequências para os 2 times foram um pouco parecidas. Então, lembra que eu falei para vocês que o Getúlio Vargas anunciou repressão total aos países do eixo e a Itália fazia parte desses países? Então, a questão é que 11 de março de 1942, sob o decreto 4.166, Getúlio Vargas declarou que todos os bens de pessoas jurídicas e também físicas aqui no Brasil poderiam ser confiscadas e empregadas pelo governo brasileiro. Isso tudo para compensar as práticas e agressões cometidas pelos países do eixo contra o Brasil. Essa era a justificativa. Porém, depois de uma série de conversas, acordos, acontecimentos como o suposto ataque alemão às navegações brasileiras, o Brasil finalmente toma partido e se alinha aos Estados Unidos, logo aos aliados, e em 1942 o Vargas anuncia a repressão total aos países do eixo. Tá bom, Lucas, mas me explica em onde que o futebol entra nisso. Calma, é que no Brasil existiam vários times formados por imigrantes. Vou dar exemplo aqui de 3. O São Paulo, lá em São Paulo a gente tinha a Portuguesa, em Belém do Pará a gente tinha a Tunalusa, no Rio de Janeiro o Vasco da Gama, mas esses 3 times aqui tinham a influência de portugueses, mas outros times tinham a influência de italianos, esses são Cruzeiro e Palmeiras. Então, em 1942, os 2 times tiveram que afastar ou pelo menos esconder, ali as suas origens italianas devido, ao governo fascista do Mussolini, que era aliado ao eixo, e eles mudaram seus nomes para Palestra de São Paulo e Palestra de Minas. Porém, apesar da palavra palestra ter origem grega, ela ainda era muito associada aos italianos e por isso eles trocaram de novo seus nomes. Em São Paulo, o responsável pela mudança do nome foi o capitão Adalberto Mendes, que veio do Vasco da Gama e deu a ideia de chamar o clube de Palmeiras. Já em Minas, primeiro se chamou Ipiranga e depois os sócios definiram que o clube se chamaria Cruzeiro, tendo então um novo presidente, Mário Grosso. O nome do clube paulista foi pensado em homenagem a uma antiga associação atlética que tinha o nome de Palmeiras. Já o Clube Mineiro teve seu nome por causa de uma homenagem ao Cruzeiro do Sul, que é a constelação que mais podemos observar aqui no Brasil.
Outros clubes também sofreram influência ali da Segunda Guerra Mundial, a exemplo do Corinthians, que não teve que mudar o seu nome, porque seu nome tinha mais relação ao inglês do que ao italiano, porém teve que expulsar os seus sócios alemães, espanhóis, enfim. O Palmeiras, logo após mudar o seu nome, tinha uma boa base, então conseguiu ser campeão paulista em cima do São Paulo. Já o Cruzeiro teve uma crise financeira nos primeiros anos, mas conseguiu se recuperar e hoje temos aí uma potência, ou tínhamos, né? Então aqui podemos comprovar a influência da Segunda Guerra Mundial no território brasileiro. Mas antes você deve estar se perguntando, mas cara, por que aqui teve tanto time com influência italiana? Lembra que no século XIX a gente teve uma política de incentivo à imigração de pessoas da Europa para cá e veio muita gente, principalmente italianos ali, né, para a região do Sudeste, principalmente em São Paulo, em Minas Gerais. Então esse grande número de italianos, é lógico, influenciaram na construção desses times e deram nisso tudo aqui que a gente abordou no vídeo. Então não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo. Muito obrigado. Tamo junto.